Atenção, motoristas, atenção! A partir de hoje, quarta-feira, tem novidades nos prazos das solicitações de trânsito em todo o Brasil. Isso é muito importante, é uma prestação de serviço muito preciosa. Por quê? O atendimento presencial continua suspenso na sede da Polícia Rodoviária Federal, mas o serviço virtual continua a todo vapor. Mas que novidades são exatamente essas? Vamos saber? Lucas Moura está ao vivo conosco e nos atualiza para esse tipo de situação que é tão importante, que aliás, hein, Lucas, dá muita dor de cabeça para os condutores. Seja bem-vindo, parceiro. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a você. Boa tarde também a todos que nos acompanham. É isso, na verdade, os prazos relacionados ao trânsito, muitos deles, a grande maioria, estavam suspensos por conta da pandemia da Covid-19, mas estavam suspensos apenas até novembro, desde ontem que esses prazos foram restabelecidos. E a Polícia Rodoviária Federal está utilizando o site como uma plataforma para que o condutor, para que o motorista faça aí sua solicitação, enfim, que peticione várias ações que antes eram feitas de maneira presencial. Para falar sobre o assunto, está conosco aqui o Flávio Vasconcelos, ele que é o superintendente da PRF Sergipe. Flávio, que serviços são esses que podem ser feitos através do site? Boa tarde a todos. A Polícia Rodoviária Federal disponibiliza à sociedade o peticionamento eletrônico. Através do site www.gov.br/PRF, o cidadão tem acesso a uma série de serviços, como você bem disse, que antes era necessária a presença dele em uma unidade da Polícia Rodoviária Federal no país. Agora, acessando o site, lá ele encontra na busca de serviços o peticionamento eletrônico, onde ele vai encontrar desde o recurso de multa, a indicação de um condutor infrator, a solicitação de uma correção num boletim de acidente de trânsito. Tudo isso pode ser feito sem que venha a unidade da PRF. Claro que é feito inicialmente um envio de documentos para que seja feito um cadastro, a validação desses documentos e após a validação, de maneira muito simples, muito rápida, pode ser feita a qualquer tipo de solicitação. Para que a gente facilite ao nosso telespectador, vamos usar um exemplo. Um condutor, por exemplo, que tenha sido notificado de uma multa. Ele quer questionar a veracidade, ou quer questionar essa multa. Isso ele podia fazer antes de maneira presencial. Deveria fazer. Hoje ele pode fazer pelo site. Exato. Hoje, pelo site, o gov.br/PRF, vai na página já aparece lá a informação em que ele acessa serviços, peticionamento eletrônico. Lá ele simplesmente vai colocar as informações, nesse caso aí, ele quer entrar com um recurso indicando que não cometeu uma infração, ou seja lá o motivo, e ele faz isso sem a necessidade de estar presencialmente na unidade. O que a gente tem percebido é que com esse tipo de processo, né, a pandemia, de certa maneira, antecipou, porque já era um trabalho que a Polícia Rodoviária Federal vinha desenvolvendo no país, mas adiantou esse processo em razão da pandemia. E o que a gente observa é que, com esse retorno dos prazos, aquele condutor que cometeu uma infração a partir de ontem, 1º de dezembro, os prazos eles já ocorrem normalmente. Há uma tabela na própria resolução que indica que aquelas pessoas que cometeram infração no período da pandemia, aí sim, pela tabela, a depender da data da infração, ele vai ter o prazo a contar a partir daquele momento. Então, basta vir, acessar o site da Polícia Rodoviária Federal, preencher esse cadastro e atender lá a sua requisição. Porque os prazos foram paralisados, né? Agora eles voltam a correr. Então, se já tinha corrido 5 dias do prazo, volta a partir dos 5 dias. É mais ou menos isso? Seria mais ou menos isso. Então, por exemplo, aquelas pessoas que cometeram infração no mês de fevereiro, olhando a resolução, a tabela consta que fevereiro de 2020, por exemplo, o prazo ele passa a ser a partir de março de 2021, ou seja, dá quase aí um pouco mais de um ano. Então, basta acessar a resolução, que nela tem os prazos, não tem qualquer tipo de dificuldade em entender, porém, aqueles condutores que cometerem infração a partir de 1º de dezembro, a partir de ontem, aí sim, os prazos eles estão correndo normalmente. E aí, tendo essa necessidade de se acessar, de se recorrer a uma notificação, por exemplo, basta acessar o gov.br/PRF, e lá no serviço vai encontrar a opção do peticionamento eletrônico. Superintendente, aproveitando sua presença aqui, já que nós estamos no mês de dezembro, né? O mês está iniciando, como é que está a programação da PRF para esse período de festas, de final de ano? Quais são as preocupações de vocês e como vocês vão agir?
A sociedade ela já tem pleno conhecimento que quando chega aí o período do final do ano, aumenta o fluxo de veículos nas rodovias em todo o país. Um ano atípico nós estamos vivendo, que é um ano de pandemia. Mesmo assim, a Polícia Rodoviária Federal ela se prepara, já tem em seu planejamento, em seu calendário operacional, a operação de final de ano, que compõe aí o período do Natal, Réveillon, adentra aí as férias escolares no mês de janeiro e indo até o Carnaval. É o período mais longo de operação da Polícia Rodoviária Federal, em que nós intensificamos a fiscalização, tanto de trânsito, quanto também no combate à criminalidade nas rodovias federais de todo o país. Ok, superintendente, obrigado mais uma vez pela presença e participação. Sérgio, eu volto com você aí no estúdio. Muito bom, Lucas. Prestação de serviço super necessária. Agradecendo ao superintendente Vasconcelos. Lucas, muito obrigado também, para que você não se surpreenda. Você observa, a pandemia provocou muita coisa, mas ao mesmo tempo, a pandemia acabou aprimorando alguns serviços como esse, né, totalmente digital, agora remotamente, mas presta bem atenção nos prazos. Se liga nisso, porque depois tem uma dor de cabeça tremenda e acaba mexendo com o seu bolso também, o que é pior.